Oi, pessoal! Vamos então hoje para técnicas histológicas, preparação de amostras. Então, nós usamos o microscópio óptico para poder observar as amostras, para estudos, para poder determinar alguma coisa, para poder observar o que está acontecendo ali naquele corte histológico. E para isso, a gente precisa ter uma preparação específica das amostras. Então, em alguns casos, as amostras podem ser examinadas imediatamente após a retirada do corpo, a coloração como única forma de preparação. Por exemplo, a distensão sanguínea, ou seja, o esfregar sanguíneo, que a gente já até observou em laboratório. Além da coloração, a maioria das amostras necessitam serem preparadas para análise. E a preparação envolve vários tratamentos químicos, inclusive em um meio de impregnação e obtenção de cortes finos. Então vamos lá. Como são preparadas as lâminas histológicas? No microscópio de luz, os objetos são examinados por transparência. Então precisamos ter amostras reduzidas a cortes finos para serem examinados ao microscópio. Estes cortes são feitos com microtomo. Não confundam com microscópio, hein? Esses cortes são feitos com microtomo. O microtomo ele tem manivela, suporte do bloco de parafina, fragmentação do tecido e uma navalha. Então, o que nós vamos precisar? Nós precisamos, antes do corte, de material que deve passar por uma série de etapas. E quais são essas etapas, Savi? Que essas etapas são 7. São 7 etapas. Primeira, fixação. Segunda, lavagem. Terceira, desidratação. Quarta, diafanização. Quinta, impregnação. Sexta, inclusão. E sétima, microtomia. Então, vamos na coleta do material. Fragmentos de tecidos ou de órgãos de animais de laboratórios obtidos a partir de biotérios ou mesmo de seres humanos através de biópsia, necrópsia, enfim. Vamos para a primeira parte, fixação. Serve para estabilizar os tecidos a fim de evitar a destruição das células pelas próprias enzimas, ou seja, a preservação da estrutura dos tecidos e órgãos os mais semelhantes possíveis de quando em vida. A principal função dos fixadores é insolubilizar as proteínas dos tecidos, impedindo sua desnaturação. Ou seja, um fixador químico que altera a composição das amostras. Preservação reduz a deterioração, faz ligação cruzada de proteínas, preservação de lipídios e carboidratos. Tem duração de 12 horas, dependendo do fixador utilizado e do tamanho do tecido. O volume do tecido é sempre importante. E a finalidade é a preservação da morfologia e composição dos tecidos. Os fixadores utilizados, geralmente o formaldeído, 4%, paraformaldeído, 4%, glutaraldeído em solução tamponada. Temos perfusão e imersão. Após a fixação, os tecidos serão impregnados em parafina ou em resina sintética para serem cortados em fatias bem fininhas. E eles são levados para lavagem, que é a retirada do excesso de fixador. Depois eles vão para a desidratação, que é feita com concentração crescente de etanol, começando com o álcool 70 e terminando com álcool absoluto. Essa é uma finalidade para remover a água dos tecidos. Depois nós vamos para a diafanização ou clareamento, como alguns gostam de chamar. E é feita com o solvente do álcool e da parafina, geralmente feito em xilol ou em benzol. Aí isso serve para embeber a peça em uma substância miscível com a parafina. Os tecidos tornam-se translúcidos. Então vamos para a fase de impregnação, onde mergulham-se os tecidos em parafina fundida a 60 graus. Devido ao calor, o xilol evapora e os espaços preenchidos por ele são ocupados pela parafina. A parafina penetra nos vasos, nos espaços intercelulares, dentro das células, impregnando o tecido e tornando mais fácil a obtenção dos cortes no microtomo. Microtomo, pessoal! Então, nós fazemos a inclusão
As peças são colocadas num molde de parafina fundida e deixa-se solidificar a temperatura ambiente. Temos aqui um bloco de parafina contendo fragmentos de órgãos processados para microscopia óptica. Temos aqui o exemplo, as fotinhas. Então vamos para a microtomia. Os blocos contendo os tecidos são selecionados pela navalha de aço de microtomo. Os cortes geralmente apresentam espessuras de 5 a 8 UM. Os cortes são retirados em água quente e depois coletados nas lâminas. Temos aqui uma imagem da microtomia para obtenção de cortes histológicos, um microtomo de parafina. Temos aqui vários exemplos, imagens do microtomo de cortes histológicos. Temos o criostato, é um aparelho utilizado para obtenção de cortes congelados para imunocitoquímica, a microscopia óptica. Temos aqui uma imagenzinha dele, mostrando como é que faz. Então vamos agora para as técnicas de coloração. As técnicas de coloração histológicas, é claro. A coloração facilita a visualização dos componentes teciduais. A maioria dos tecidos é incolor, o que torna difícil sua observação no microscópio de luz. Para isso, utilizamos a coloração dos tecidos de modo a tornar seus componentes visíveis e destacados uns aos outros. A maioria dos corantes comportam-se como ácidos ou bases e tendem a formar ligações salinas com radicais ionizáveis presentes nos tecidos. Os componentes dos tecidos que se coram por corantes básicos são chamados de basófilos, enquanto que os acidófilos se ligam a corantes ácidos. Corantes básicos: azul de taluidina, azul de metileno e a hematoxilina. Corantes ácidos: eosina, orange G e fucina ácida. Colorações de rotina: são usadas a hematoxilina e a eosina e a tricomico de Komori. A hematoxilina é um corante básico com a finalidade por espessuras ácidas, por exemplo, núcleos, regiões do citoplasma ricas em retículo endoplasmático granular e ribossomos. Temos as basófilas, afinidade por basofilia, afinidade por corantes básicos devido à natureza ácida, portanto, estruturas basófilas se coram com corantes básicos porque têm a natureza ácida. E temos a eosina, corante ácido com a finalidade por estruturas básicas. Por exemplo, a maioria dos citoplasmas, componentes da matriz extracelular, acidofilia, afinidade por corantes ácidos devido à natureza básica. Portanto, estruturas acidófilas se coram por corantes ácidos, porque têm a natureza básica. Aqui temos um exemplo. Então, vamos para o próximo. Etapas da coloração. Rotina HE. Desparafinização com xilol, hidratação com alcoóis em concentração decrescente, absoluto 90%, 80% e 70% até a água destilada. Hematoxilina de 3 a 5 minutos, enxagar em água corrente, eosina de 1 a 2 minutos, enxágue em água corrente, desidratação com alcoóis em concentrações crescentes, 70%, 80%, 90% e absoluto. Clarificação com xilol, montagem com meio de montagem basalmo ou do Canadá ou etelam, lâminas montadas com basalmo do Canadá, esperar em torno de 2 meses a secagem do basalmo para usar as lâminas montadas com etelam, uso imediato das lâminas. Temos aqui um exemplo. Aqui nós temos um exemplo de hematoxilina e eosina em HE, citoplasmas em diferentes tonalidades de rosa e lilás, corados pela eosina, núcleos arroxeados corados pela hematoxilina e componentes da matriz extracelular em tonalidade de rosada, corados pela eosina. Temos aqui outro tipo de corante, que é o tricomico de Komori, núcleos arroxeados corados pela hematoxilina
citoplasma variado entre tonalidades acinzentadas e avermelhadas, corados pelo crorontope. 2R. Colágeno matriz celular corado em verde pelo light green. Aqui temos a imagem, dá para ver direitinho. Essa daqui de cima da hematoxilina e eosina, muito parecida com a do microscópio que a gente estava observando. Vamos para o próximo. Aqui nós temos colorações do pâncreas em HE, e aqui nós temos dos neurônios em AT. Ou seja, em HE é porque é eosina e hematoxilina, e em AT é o azul de toluidina. Vamos aqui para a parte de colorações. Hematoxilina e eosina é a mais utilizada na rotina histológica. Nós temos aqui um epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado da mucosa, da boca, superfície úmida. Temos tecido conjuntivo também na imagem. Temos um epitélio estratificado pavimentoso com camada queratinizada de pele, superfície seca. Estão vendo aí, ó? Igualzinho no microscópio. Epitélio de transição da bexiga, do lado direito, e por último o conjuntivo mais abaixo. Temos a coloração. Aqui embaixo, mais tipos de coloração. Cultivo de células normais, mostrando os núcleos de tamanho e aspecto homogêneo, cadastrado com figura seguinte de tecido canceroso, aumento médio. E temos aqui também a cultura de células cancerosas com a figura observada que varia de tamanho dos núcleos das células tumorais e aspectos irregulares da sua cromatina. E é isso, foi essa a nossa monitoria de coloração. Eu vou disponibilizar para vocês um slide melhor falando sobre as técnicas histológicas, que lá vocês podem estudar e observar melhor as imagens, pessoal. Então é isso e tchau!